Oi, gente, a paz de Jesus no coração de cada um. A gente começa aqui fazendo nesse dia de hoje uma meditação do estudo da palavra. Quero meditar com você esse evangelho do dia de hoje. Hoje é Páscoa. Eu fiz uma live na quarta-feira, falando sobre essa alegria que estamos aguardando, a alegria da ressurreição. Falava na quarta-feira sobre a expectativa, de ressuscitarmos com Jesus neste domingo de Páscoa. E hoje eu gostaria de começar junto com você, fazer junto com você nesse dia uma meditação sobre a palavra, sobre o evangelho do dia de hoje, deste domingo. Para que esse domingo tenha um sentido para todos nós, Talvez, não sei como é que você pôde passar esse dia de hoje, talvez você que não é tão praticante, católico, tão praticante, não tenha tido a oportunidade de participar de uma missa pelas redes sociais, ou talvez você não seja cristão, se você está agora e parou nesse vídeo, que Deus te abençoe e fica aqui com a gente, deixa o Senhor falar no teu coração. Quem sabe não é o dia de hoje que você vai ter um encontro pessoal com esse Jesus que ressuscitou, Mas enfim. E quero rezar junto com você com esta palavra, meditar nesta palavra e colhermos de Deus aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Combinado assim? Então convido você a pegar comigo o evangelho de hoje, que está em João, capítulo 20, versículos de 1 a 10. Foi o evangelho lido por todas as missas celebradas no mundo inteiro neste domingo de Páscoa. E aí, quando nós nos colocamos diante de um texto, diante da palavra de Deus, precisamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a ler e a compreender o que essa palavra vai nos dizer, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos ir no profundo, nas entrelinhas da palavra de Deus. Para quem acredita, a Bíblia é um livro inspirado, um livro sagrado, e a gente não consegue ler apenas com a nossa razão, ou só com a ajuda do nosso intelecto, mas é preciso transcender, é preciso que o Espírito de Deus esteja neste momento junto conosco para que nós leamos a palavra de Deus não apenas com o nosso racional, mas também com a luz desse Espírito Santo que nós acreditamos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Estamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lendo o texto que nos foi proposto hoje pela liturgia, o texto fala assim: No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida no sepulcro, correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado no lugar à parte. Então, entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro, viu e creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos, então, voltaram para as suas casas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aqui diante de uma palavra belíssima, que é a palavra de Deus, que é esse evangelho da ressurreição narrado por São João. A gente não propõe aqui um estudo
aprofundado, teológico da Bíblia, até porque não me cabe fazer isso, né? Eu sou missionária, não sou teóloga, mas quero partilhar um pouquinho o que essa palavra de Deus diz para mim nesse dia de hoje e o que ela pode dizer para nós, para você também que está acompanhando agora. Veja só, no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai até o sepulcro. Uma coisa que me chama bem a atenção nessa passagem são os verbos. Maria foi ao sepulcro, viu a pedra, correu, foi dizer aos discípulos, saiu então Pedro, corriam juntos, inclinou-se, chegou Simão, entrou no sepulcro, viu e creu. Está no versículo 8. Portanto, são verbos que indicam muita ação, né? Maria tinha esse coração largo de amor por Jesus e vai, inquieta com tudo aquilo que tinha acontecido, vai ao sepulcro para estar mais um pouquinho com o Senhor. E pôde ver, por isso, ser a primeira testemunha da ressurreição. Ela que viu primeiro a pedra, ela que correu e foi ao dizer para Pedro e para João. Existe toda uma simbologia no Evangelho de São João, que também não me cabe aqui esgotar, mas essa questão, né, do discípulo que ia junto, ia Pedro, ia João correu primeiro, entrou, Pedro ficou depois, João ficou na porta, não entrou, e depois Pedro que entra, enfim, né? Há toda uma explicação para isso, alguns interpretam porque Pedro era mais velho, por isso ficou para trás, João por ser mais novo correu e chegou primeiro, mas ele para na frente, espera Pedro, porque Pedro era a pedra angular ali dos apóstolos, né? Eles já percebiam essa autoridade de Pedro, enfim, existem várias explicações para isso. Mas o que a gente percebe aqui é essa atitude dos apóstolos de, mesmo sem entender, porque fica claro aqui que eles ainda não entendiam que era a ressurreição, eles correm e vão lá ver o que aconteceu. E eles viram, eles podem não ter visto o Cristo ressuscitado, mas eles viram que o Senhor não estava lá, viram que a pedra tinha sido removida, viram o sudário e viram o outro pano que cobria a cabeça de Jesus. Gente, somente faz a experiência da ressurreição quem se põe em ação. Quem deseja de fato ver e se encontrar com esse Cristo ressuscitado. Mesmo sem entender, os apóstolos quiseram ir. Mesmo talvez na dúvida do que Madalena tinha falado, eles foram lá. Muitas vezes a gente fica nas dúvidas de fé, né? Mas será que Cristo ressuscitou mesmo? Qual é a prova de que Cristo ressuscitou? Aí existem também várias questões para isso. Existe o sudário de Turim, que é considerado, né, até agora, ainda é considerado uma possibilidade de ser, de fato, o sudário, o pano que cobriu Jesus, que está lá em Turim, na Itália. Mas o que nos cabe aqui é entender que a ressurreição de Jesus de fato aconteceu. E nós que somos cristãos precisamos nos colocar em atitude para querer ver esse Cristo ressuscitado, nos dispor a ir atrás dele. Assim como Madalena se dispôs a sair de casa de manhã cedo e ir lá, assim como os apóstolos se dispuseram em saírem e ver as coisas como estavam acontecendo, é preciso sair de nós mesmos, é preciso sair da nossa dúvida de fé, é preciso sair dos discursos que a gente vê de pessoas que duvidam de Jesus, mas também não conseguem explicar que ele não tenha realmente estado no nosso meio, vivido a nossa história. É preciso sair destes discursos que negam a ressurreição, mas também não sabem explicar por que negam. É preciso ir mais alto, é preciso transcender, é preciso olhar com um olhar de fé, para que esse Cristo ressuscitado, de fato, ele faça
algo dentro de nós, para que a gente viva uma experiência com Ele. Que situações hoje você precisa transcender para viver uma experiência com Jesus? Quais são as dúvidas que você traz no seu coração? Quais são os medos, os receios, ou até mesmo o respeito humano, né? Que você precisa lançar fora para no dia de hoje fazer uma experiência com esse Cristo ressuscitado. Talvez você esteja esperando que alguém ore por você, que um padre ligue para você e converse com você. Às vezes a gente fica esperando de fora, terceirizando a nossa oração, esperando que alguém nos venha nos socorrer diante de uma situação difícil. Mas hoje, a atitude destes homens e desta mulher, Madalena, nos convoca, nos convida a sairmos de nós mesmos e fazermos essa experiência com Cristo ressuscitado. Porque Ele está verdadeiramente vivo. Essa é a nossa fé, essa é a fé da igreja. E como fala aqui o próprio texto, né? Não entendiam as escrituras segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Todo o Antigo Testamento se refere à pessoa de Jesus. E existem várias profecias lá do Antigo Testamento que já nos anunciaram que Cristo iria padecer, ia sofrer e que iria ressuscitar. O livro de Isaías é um livro que mostra muito a história do servo sofredor. Isaías 53, Isaías 50, tantos textos de Isaías já nos anunciam esse Jesus. E vários anos depois, a profecia, a palavra de Deus se cumpre. Quem é cristão é chamado a acreditar nessa verdade. Se você crer no Cristo, é essa a nossa verdade. Cristo iria padecer por tudo isso e iria ressuscitar. Ele ressuscitou verdadeiramente. Ele está vivo. E faça uma experiência nesse dia de hoje com esse Cristo glorioso. Cristo que chega na nossa vida vitorioso. Vitorioso. Aquele que pode mudar a nossa história. Aquele que pode entrar nas situações reais da nossa vida e transformar. Às vezes a gente fala assim, já Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor, mas a gente fica também no lugar comum dessas palavras, né? O que é ser o Salvador? Jesus salvou a humanidade, sim, Ele salvou toda a humanidade, nós vivemos isso esta semana, vivemos esse mistério da salvação de Jesus. Mas o que acontece é que Jesus quer ser o nosso Salvador pessoal. Ele quer entrar na nossa história pessoalmente e salvar, e resolver, e entrar, e nos ajudar nas situações concretas da nossa vida. Situações de trabalho, situações de casa, situação de família, situação de casamento. Cristo ressuscitado quer entrar aí, quer salvar aí. É esse Cristo glorioso que quer se encontrar conosco. Se encontrar desta forma, em espírito, em verdade, nas nossas experiências com Ele, nos nossos momentos de oração, nesse tempo de quarentena, e se encontrar conosco na Eucaristia, quando nós pudermos receber Jesus fisicamente no nosso coração, no nosso corpo, vamos fazer uma experiência ainda maior com esse Cristo que ressuscitou. Vamos rezar um pouco com esta palavra, pedindo ao Senhor que nos dê esta graça de acreditar. Não é o Senhor que precisa da nossa fé, somos nós que mais do que nunca precisamos acreditar que esse Cristo está vivo, que está aí do teu lado e que não está inerte às suas situações. Sim, Senhor, nós queremos acreditar nesta verdade, que o Senhor não está imóvel, que o Senhor não está em silêncio, que o Senhor não está inerte diante de tudo que nós temos vivido com essa realidade de coronavírus. Nós acreditamos, a nossa fé é pascal. E se o Senhor venceu a morte, o Senhor pode vencer qualquer coisa. Eu creio, Jesus, mas aumenta a minha fé. Diga você também, eu creio, Jesus, mas aumenta a minha fé. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua história. E nós ficaremos reunidos, quem sabe numa outra live a gente fala mais um pouquinho
sobre essa presença de Cristo em nós. Ficamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, obrigada a você interagindo aqui conosco e fica com Deus. Até a próxima.